Imagina só, você entra em uma cabine, aperta um botão e, num piscar de olhos, está a milhares de quilômetros de distância. Essa é a promessa tentadora do teletransporte. Chega de voos longos, trânsito caótico ou esperas intermináveis. Se tornando realidade, o teletransporte revolucionaria as viagens e redefiniria nossa relação com a distância. Mas afinal, o que é teletransporte? Em essência, ele envolve desconstruir um objeto no ponto A e reconstruir uma cópia idêntica no ponto B. É como enviar um fax, mas em vez de tinta e papel, estamos falando de átomos e moléculas. Parece simples, né? Mas a realidade é bem mais complexa, porque nos aventuramos nos reinos da mecânica quântica e desafiamos nossa própria compreensão de identidade e existência. Será que é realmente possível desmontar um ser humano, átomo por átomo, e depois remontá-lo perfeitamente? E mesmo que pudéssemos, será que o indivíduo reconstruído seria a mesma pessoa que entrou no dispositivo de teletransporte? Essas não são apenas questões técnicas, mas sim filosóficas, que atingem o cerne do que significa ser humano. O fascínio pelo teletransporte é inegável. Imagine um mundo onde as barreiras geográficas se tornam irrelevantes, onde o deslocamento para o trabalho é coisa do passado e explorar o cosmos é tão simples quanto atravessar uma porta. As implicações são impressionantes. O teletransporte poderia revolucionar o transporte, tornando-o instantâneo e eliminando a necessidade de carros, aviões e trens. Poderíamos conectar culturas distantes, promovendo a compreensão global e a colaboração. Poderíamos explorar as profundezas do espaço, colonizar outros planetas e desvendar os segredos do universo. As possibilidades são infinitas, limitadas apenas pela nossa imaginação. No entanto, antes de nos deixarmos levar pela maravilha do teletransporte, precisamos enfrentar as profundas questões filosóficas e éticas que ele levanta. Questões sobre identidade, consciência e a própria essência do que significa ser humano. O teletransporte nos coloca diante de um dilema filosófico profundo. Se você for desconstruído e depois reconstruído, você ainda será a mesma pessoa? O você que emerge do dispositivo de teletransporte é idêntico ao você que entrou? Ou seria apenas uma cópia perfeita, indistinguível do original, mas em última análise separada? Essa questão mergulha na natureza da identidade, um conceito que os filósofos debatem há séculos. O que define nossa identidade? É o nosso corpo físico, as nossas memórias, a nossa consciência. Se algum desses elementos for alterado ou interrompido durante o teletransporte, a nossa identidade permanece intacta? Essas perguntas não são fáceis de responder. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que nossa compreensão intuitiva de individualidade seja falha, desafiada por uma tecnologia que confunde os limites entre original e cópia, entre existência e inexistência. Seção 4. O navio de Teseu e o paradoxo da identidade. Para ilustrar esse dilema filosófico, vamos refletir sobre o antigo experimento mental conhecido como o navio de Teseu. Imagine um navio, meticulosamente conservado ao longo dos anos. À medida que as peças se desgastam, elas são substituídas por peças idênticas. Eventualmente, todas as partes do navio original foram substituídas. Ele ainda é o mesmo navio? Agora, imagine um segundo navio construído a partir de todas as peças antigas e substituídas do Teseu original. Qual navio é o verdadeiro Teseu? Esse paradoxo destaca a dificuldade em definir a identidade, baseando-se apenas na continuidade física. Se aplicarmos essa lógica ao teletransporte, encontramos um problema semelhante. Se o seu corpo for desconstruído e reconstruído, ainda é você? E se um segundo você for construído a partir do material original, qual deles é o você autêntico? O navio de Teseu, embora simples em sua premissa,
revela as complexidades da identidade quando confrontado com cenários como o teletransporte. Seção 5. Deconstruindo um ser humano. Os blocos que te constituem. Para compreender totalmente as implicações do teletransporte, precisamos entender o que significa desconstruir um ser humano. Nossos corpos são máquinas incrivelmente complexas, compostas por trilhões de células, cada uma contendo o código genético que faz de você, você. O teletransporte, em essência, envolveria desmontar essa estrutura complexa até seus componentes mais básicos, átomos e suas partículas subatômicas. Essa informação seria então transmitida para outro local e usada para reconstruir uma cópia idêntica. Mas aqui está o ponto crucial. Será que um conjunto de átomos, organizados na configuração exata de um ser humano, é realmente tudo o que nos define? Ou existem outros elementos mais intangíveis que contribuem para a nossa identidade?